Viram, né? Então, vamos para a segunda parte agora da nossa live e nós vamos agora observar uma coisa que aconteceu no Antigo Testamento e também no Novo. Nós vimos, né, a fé, né, de Tomé e a fé de Abraão, que nós até começamos a falar sobre isso, né, lá atrás, quando nós dissemos que nós deveríamos, né, a Renata não estava naquele momento, que nós deveríamos colocar em prática, né, trazer da substância da nossa fé, condições de existência. Nós falamos sobre a questão de nós fazermos um bolo, e o bolo ele não existe, né, o bolo não existe, mas você vai começando lá, juntando os ingredientes necessários e o equipamento, que é a batedeira, aquelas questões. Depois não esquece do forno não, né, gente? Que não fizer tudo isso, mas não botar no forno, eu não falei lá, né? Então, a gente começar da forma. Começar, Renata, da forma, você pensar na questão lá do estado da Virgínia, começar a pesquisar, a entrar no Google Earth e começar a ver como é as casas lá na Virgínia, a Marli também, a questão lá, porque no Paraguai ele vai ter que fazer 2 anos de residência, de convalidação aqui. Mas tem lá no Paraguai, tem lugares que precisam, né? Tudo mais, na Argentina que aceita, tudo mais também. Então, também as questões da gente, de salvação da nossa família, né? São coisas que a gente precisa colocar em prática, da substância, né? Colocar ingredientes para a nossa fé. Eu saio daqui hoje já também aprendendo isso, tá? Mas agora vamos ver a questão da fé de Tomé e fé de Abraão, a fé de Abraão, né? E a questão do tipo das duas fés, da fé de cada um, melhor dizendo. Se a gente observar lá em João, capítulo 20, versículo 24 até o 29, diz que Tomé era um dos 12. Então, Tomé era um dos 12. E diz também que quando Jesus apareceu, ele não estava com os discípulos. Tem gente que brinca assim, quando você faltou ao culto, é complicado, porque pode acontecer alguma coisa, um milagre muito grande e você não saber. Mas isso aí, né, é forçação de barra em alguns casos. Mas vamos pensar, realmente Tomé não estava lá. A gente não sabe o que Tomé estava fazendo. Você sabe que dídimo, né, significa gêmeo. Você sabe disso, não sabe? Quem não sabia? Sabia não, Renata? Sabia não? Sabia? Não. Não? Sabia Gente, dídimo é não Tomé. sabia. O dídimo é porque Tomé tinha um irmão gêmeo, tá bom? Então, então fecha aí de novo. Tomé, eu não sei se Tomé foi para casa lá para visitar o irmão, não sei. Imagina, tu tem um irmão gêmeo, de repente teu irmão gêmeo seguir uma pessoa que ninguém sabe de onde veio, sabe que veio de Nazaré, né? Entendeu? Aí de repente Tomé foi lá, né? E lá naquele lugar que ele tá, a gente não sabe o que ele foi fazer. Pedro foi pescar. Mas diz o texto que Tomé, o que ele fez, gente? Não estava na hora que Jesus apareceu para os 12, ou melhor, para os 10, né? Para os 10, que Judas já tinha, né, se enforcado. Mas olha só, Tomé não estava, por algum motivo. E tem um momento, quando passado 8 dias do aparecimento, Tomé aparece lá na igreja, no cenáculo, tá? Nada de igreja, aparece lá no cenáculo. E quando ele aparece lá no cenáculo, o que acontece? Eles falam, olha, Jesus já apareceu pra gente, não sei o que, né? E aí ele fala assim, olha aqui, se eu não colocar, diz o versículo 27, não é 27 não, ainda no 25, ele respondeu, se eu não vir as suas mãos, sinal dos cravos, e não vir, e não puser o meu dedo no seu lado, né, de modo nenhum eu vou acreditar. Tomé tinha o direito, gente, sim ou não?
Tinha. Porque, gente, ele viu Jesus crucificado. Ele viu Jesus sendo colocado dentro do sepulcro. Viu tudo isso, não viu? E aí, ele tinha direito. Gente, a gente só é super crente porque a gente tem Bíblia. Como diz, né, aquele pastor que pregou, a gente sabe o final. No final dá tudo certo, né? No final é novos céus e nova terra. Amém? E aí a gente sabe, mas eles não. Eles não sabiam. E Tomé, né? A gente tem que dar um desconto para ele. Lembra aquela vez que Jesus falou que ia lá ressuscitar Lázaro? Lembra disso? E que aí o pessoal falou assim: Jesus, só faltava falar assim, Jesus, tu tá maluco? Como é que tu vai lá voltar para a Judéia? Pouco tempo agora o pessoal queria te apedrejar lá. Aí ele disse assim, Tomé falou assim: vamos com ele. Se tiver que morrer, vamos morrer junto com ele. Então ele não era tão assim, sabe? Mas ele fraquejou na fé, porque ele viu os milagres, porque ele participou dos milagres. Gente, olha só, vou falar o que Deus colocou no meu coração. Aí, a Renata até apareceu de novo. Eu vou colocar o que Deus falou no meu coração. Tem gente que saiu do buraco, saiu da lama. Hoje está vivendo uma vida muito melhor do que antes. Às vezes eu me pego, gente, pensando da onde eu saí e onde eu estou, sabe? De onde, o que eu vivi no meu passado, da onde eu fui resgatado, sabe? O lugar que eu morava, como a casa, o carro que eu não tinha, tudo isso. E hoje nós temos, e nós vivemos uma vida que a gente quer mais. A gente quer mais, sabe? A gente quer mais. A gente quer sempre mais. A gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E Tomé, talvez, o erro dele foi de ver todos aqueles milagres que João relata no final do livro, dos evangelhos dele, do evangelho dele, que se não tivesse, né? Se tivesse tudo que foi ser escrito, não teria lugar. O mundo não comportaria os livros. Como eu expliquei, que os livros eram de pelo de couro de animais, né? De cabra, né? Depois papiro, depois papel, e hoje os pendrives e os chips da vida, né? Os mega chips. Então são essas coisas. Mas Tomé, ele viu o que aconteceu. A gente pode dar um desconto? Pode. Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar. Tomé, ele achava difícil crer que Jesus estava com vida. Esse foi o erro dele. Esse, Marli, Nilza e Renata, muitas das vezes é o nosso erro. Porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Ele prometeu, sabe? Uma coisa, lembrando da pregação, né? Não sei quem foi de manhã, acho que foi do pastor Alberto, não sei. Foi o pastor Alberto, foi do Humberto. Mas eu sei que foi um dos dois que falou o seguinte: se Deus tivesse dito para José, tudo o que aconteceria na vida dele, para ele alcançar o sonho dele, sabe? Tudo que ele viveria, com certeza ele falou: o quê? Ele falaria: o quê? É ruim, não quero mesmo. Jogado no cova, ser vendido como escravo, ser depois lá, ser levantado falso testemunho contra a minha pessoa e eu ter tirado lá como, né? E depois ser jogado na cadeia por causa disso, ficar na cadeia, interpretar um sonho e depois ficar mais 2 anos lá. Depois de tudo isso mais ou menos 14 anos, tá? 14 anos. Depois de tudo isso, José agora vai ser chamado para o palácio, tá? A gente precisa entender isso.
Eu sabia que tinha sido um tempo, mas não tanto. 14 anos, Sim, quase uma década e meia. 14 anos. Tá, é mais ou menos 14, tá? É entre 14, é entre 12 e 17, tá bem? Tá bom piorar? Muito tempo. É, entre 14, entre 12 e 17. Mas aí o que acontece? Se ele soubesse, se você souber, Renata, de tudo aquilo que talvez esteja reservado para você, para que seu esposo conquiste lá o sonho dele, o sonho de vocês em ir para Virgínia, né? Lá nos Estados Unidos, é melhor você não saber, você deixar na mão de Deus. Mesma coisa a Nilce, mesma coisa a Marli, mesma coisa eu, Amém. Amém. tá? Para Marli alcançar, Marli, aí eu vou falar do meu coração pro seu coração. Alcançar a maturidade que você tem hoje, se você e ajudar quem você ajuda hoje, se você soubesse que você teria que passar o que você passou com o Gomes, talvez você não passaria, você não queria passar. Deus te respondeu hoje, né, Marli? Né, Marli? É isso aí. Então, hoje Muito forte. Hoje você onde o patamar que você alcançou para você dar o que você lá atrás não tinha, talvez se você pensasse no dia de hoje, você não ia querer. E você fala, não, Senhor, que nunca, longe de mim. Mas são essas coisas que a gente precisa entender no dia a dia. A gente precisa colocar em fé. Então Tomé, vamos falar de Tomé, que senão a gente acaba o tempo ali e a gente não consegue. Então Tomé estava vivendo uma vida desse jeito. Tomé, ele apesar de ver tudo, como eu disse para vocês, para nós é fácil, gente. A gente já sabe o que vai acontecer. Para o diabo, a besta, falso profeta, lago de fogo e enxofre. Para aquilo que, para os feiticeiros, para os incrédulos, enfim, blá, 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 lago de fogo e enxofre. Para os anjos, lá que deixaram a sua morada, lago de fogo e enxofre. Tá? Agora, para nós já sabemos, aqueles que permanecer firme, fiel, como diz lá em Apocalipse 21, 7, né? Ao que vencer, né? Ao que vencer, né? Vai ter Jesus como Deus e nós seremos, ele será o nosso Deus e nós seremos o filhos dele. Mas Tomé estava ainda naquele problema. Imagina ele ter que voltar para casa, tá? Eu vou falar uma coisa aqui só para a gente pensar. Imagina ele ter que voltar para casa, de repente chega lá, vou botar uma palavra assim, esculachado pela família, tá? Por ter seguido uma pessoa, um criminoso, porque até então Jesus era criminoso, tá? Então, só que Jesus não é criminoso. Jesus é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, é o nosso amor. Amém? E aí, chegar em casa, ter que falar o que aconteceu, e aí depois ele ser convocado para uma reunião urgente. Pegou aí? Ele estava lá, de repente chegou um aviso, vai lá, chama Tomé, porque ele ressuscitou. Tomé volta e fala, só vou acreditar se eu botar a mão aqui, não é nem aqui, né, gente? É aqui, tá? Porque se colocar aqui, passa. Porque isso aqui é aberto, vocês sabem disso, né? Então tinha que ser aqui, porque esse ossinho daqui, aí ele vai prender, tá? É aqui. Eu só vou se eu colocar a mão aqui nele. Se eu botar a mão do lado, onde ele levou, onde a lança entrou. Só vou acreditar se isso acontecer. Então, não era também uma coisa assim também tão absurda. Tanto que quando Jesus volta, tá? Quando Tomé vê Jesus e Jesus repreende ele, mas Jesus fala assim, bota a mão aqui, Tomé. Bota a mão aqui. Bota a mão aqui também, Tomé. Aí Tomé, meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus fala para ele, Tomé, porque você viu, você está crendo? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados. Amém? Nós temos a graça de Deus. Nós temos a felicidade de Deus na nossa vida, com todos os problemas que a gente está passando. Tá bom? Então, Tomé, ele precisava disso. Precisava disso. Tá bom? E às vezes, gente,
eu preciso, você precisa, nós precisamos de alguma coisa para nos levar para um patamar mais alto. Hoje, né, rapidinho, não vou, né, coisa muito o assunto, mas hoje faleceu o marido de uma prima, tá? E minha. E a minha questão é quando eu vi lá, a filha dele colocou assim: ai pai, por que que você partiu? Você foi, por que você foi assim tão cedo? Meu pai, ai, um flamenguista doente. Gente, quando meu pai partiu, eu falei assim: ai Senhor, que maravilha meu pai ter partido, porque ele agora está nos seus braços e eu vou vê-lo novamente. Amém? Então é isso que a gente precisa, ter essa esperança, essa fé, tá bom? E Tomé estava vivendo um dilema, gente. Eu não vou recriminar Tomé, não, porque a gente, às vezes, é mais fácil a gente jogar pedra, né, do que a gente ajudar. Mas vacilar, ele vacilou. Ele não colocou, sabe, ali a substância. Jesus vivia dizendo, olha só, é a mesma coisa de alguém que quer nos falar alguma coisa, quer nos orientar, quer que a gente se dê bem, é igual a gente. A Renata tem filho pequenininho, então de repente ela ainda não passou por isso, mas ela vai passar quando o Kawai for grande, né? E aí ele lá, né, estudando, lá na escola, amém? Na faculdade, se formando em medicina e tudo mais, lá na Virgínia, e aprendendo inglês, francês, alemão. Amém! Aí, mas ela não está vivendo o que nós vivemos. Eu, a irmã Nilza, a Marli, que é a gente querer que o filho entenda, sabe? Querer que as pessoas entendam que a gente quer o melhor, sabe? E às vezes a pessoa não aceita, não quer, sabe? É isso que Jesus estava falando. Jesus falou várias vezes para ele: olha, o filho do homem tem que ser entregue na mão dos gentios, dos ímpios. Engraçado que ele falava ímpio e gentio, tá? Gentios para os romanos e ímpio para os judeus, tá? E aí ele fala: ó, é necessário, mas ele vai ser lançado, vai ser crucificado, mas ele vai, mas ressuscitará no terceiro dia. Não adianta, gente. Quando você não quer ouvir uma coisa, você fecha o ouvido, você fecha o coração, você não quer ouvir. E os discípulos não queriam ouvir. Tanto naquele momento que estava Pedro e João, né? Pedro e Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, eles falaram assim: olha, que bom que a gente esteja aqui. Nós vamos fazer uma tenda para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Eles queriam viver aquilo ali, entendeu? Queriam andar, foram rejeitados lá atrás, né? Para a escola de rabínica. Agora estavam na crista da onda, estavam lá com Jesus e não queriam perder aquilo não. Gente, nós não queremos perder essa vida aqui. Infelizmente tem muita gente. Eu falei para minha irmã hoje, falei para ela assim: mano, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Como dizia lá o Léo Jaime, né? Cantor, música popular brasileira. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Essa é a realidade. E eu disse para ela isso. Claro que eu quero ir pro céu, gente. Todo mundo quer ir, mas, né, a gente não quer passar pela morte. Eu prefiro passar pelo arrebatamento. Você também? Amém? Então, são essas coisas. Agora, vamos pensar. Se ele tivesse dado ouvido, se eu e você, se nós aqui tivéssemos dado ouvido, sabe, para o nosso pai e a nossa mãe, olha, se eu tivesse dado ouvido, aí vocês vão me perguntar, né? Porque meu pai disse para mim, minha mãe, eu com certeza seria hoje milionário. Vocês sabem o que meu pai e minha mãe me diziam? Sabe? Sabe não?
Nem eu, porque eu não dei ouvido. Entendeu? Então, eu não dei ouvidos. Senão eu seria bilionário. Então, essa situação. Agora, vamos pensar agora. Abraão, Tomé, não mandou ali, né, aquela substância para que a fé fosse firmada. Mas olha a diferença agora de Abraão. Abraão, ele foi considerado pai da fé. Abraão saiu de um lugar onde tinha, lá onde Abraão viveu, em Ur dos Caldeus, era um lugar onde simplesmente, gente, eu estava ouvindo hoje um estudo que Abraão, onde ele viveu, em Ur, tinha biblioteca. Não era igual a nossa, né, gente? Igual assim, né? Mas tinha, lá os acadianos viviam naquela região ali, os acádios, né? Tinha lá a biblioteca de Sargão, tinha lá as histórias, tinha tudo isso. Mas, gente, Abraão saiu de... É como se você sair, sabe, daí, Renata, do centro de Copacabana, né? E morar lá em Queimados. Não, Queimados não, gente, aí não. Morar lá em Japeri. Na Queimados é bonitinho. Morar lá nos confins de Japeri. Entende? É mais ou menos isso. Exagerar, pastor. Não, é você, entende? É como nós aqui, eu, Marli e Manilza, sair daqui e morar lá no campo. Brincadeira. Não, é um exemplo, né? Ir lá onde mora o pai, né? Da irmã Nilza, que nós fomos lá. Eu sei que você não quer ir, Marli, morar lá. Nem a irmã Nilza. Mas olha só, é como se a gente é como se fosse isso. Abraão saiu baseado numa palavra. Ele acreditou, mesmo sem ver. É por isso que Jesus disse para Tomé, você está acreditando porque você está vendo. Hoje, nós somos muito imediatista. A gente quer ver logo as coisas acontecerem. Tem uma pessoa, o Thiago Brunet, né, que eu também escuto, Thiago Brunet, ele disse uma frase que eu até achei muito interessante. Como é que ele disse? Você não vai receber uma bênção. Como é que é? Não. Você não vai receber uma bênção. Como é que é? Ele disse que você não vai receber uma bênção. Você está sendo preparado para receber a bênção. Entendeu? Ou seja, você não vai receber a bênção. Você está sendo preparado para receber. Porque se você receber a bênção, gente, tem a história daquele rapaz que eu já contei para vocês, que ganharam na lotérica. O rapaz vivia numa situação muito complicada, ganharam na loteria esportiva, ganharam um dinheirão, 2 anos depois não tinha mais nada. Mais nada. Sabe por quê? Porque não estava preparado. Tem muitos de nós, talvez, você, talvez nossa família, nossos filhos, não estamos preparados para aquilo que Deus tem para nós. Entende? Mas enquanto nós estivermos vivos, o Senhor pode nos conceder a nossa vitória. Amém? E Abraão, diferentemente de Tomé, o que ele fez, gente? Ele simplesmente foi lá e acreditou no que Deus havia falado para ele. Deus disse para ele, olha, sai da tua terra, no meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deixa eu falar 2 coisas para vocês. Ele sai de Ur dos Caldeus, que era a Barra da Tijuca da época, tá bom? Bombava, era Copacabana nos dias de festas, de final de ano, sabe? Teresópolis na época de chocolate, na época de... sabe? Saiu de lá quando estava assim no topo sabe? De tudo de bom e foi para um lugar mediano. É como se saísse de Copacabana e fosse para o Meier. Elas não entendem isso não, Renata. Elas não entendem o que eu disse.
Mas elas vão entender agora. É como se saísse daqui do centro, de onde nós moramos aqui, que a gente, apesar de a gente morar no São Pedro, tá? A gente mora no São Pedro. E tem gente que mora na beira-linha. A gente que mora aqui, é como se a gente saísse aqui desse centro, né, de onde a gente vive, e mudasse para Pessegueiros, sabe? Mais ou menos assim. Ou Bom Sucesso, né? E aí ele já está num lugar assim, mais ou menos, diferentemente daquele lugar que ele estava lá, que era Ur dos Caldeus, né? Naquele centro ali de tecnologia da época. Não compara com tecnologia de hoje não, tá, gente? A tecnologia da época, coisas assim tremendas para aquela época. Tanto só a gente tira só para o Jardim Suspenso da Babilônia, né? Então ele sai daquele centro ali e vai para um lugar assim mais ou menos, né, como se fosse um Mer, assim, né? E depois dali, né, que foi um Bom Sucesso. E depois dali Deus fala: ó, vou te mandar para outra terra. Aí manda lá. Ia falar Maricá, mas Maricá não, Renato, deu um problema tremendo, né? Que o teu prefeito Dudu falou que Maricá é muito bonitinho. Fosse lá, né, pra dentro, lá de lá pros confins lá de Queimados lá. Quebra-Coco, tem um lugar chamado Quebra-Coco lá. Quebra-Coco, né, Jaqueira. É como se fosse assim, sabe? Lugar que não tem nada, não tinha nada. E é pra lá que que Abraão foi. O que eu quero dizer pra vocês, Deus não vai fazer isso para comigo, com vocês hoje, tá? Porque já existe, já foi feito um projeto para aquela época. Também Deus não vai provar a nossa fé um tanto quanto ele fez com Tomé, porque a gente sabe qual vai ser o final. Mas Deus pode, ainda hoje, né, está usando algumas situações para que eu e você compreenda que ele quer nos moldar e nos fazer não ter a fé de Tomé, acreditar, ver para crer, mas sim crer para ver. Amém? Amém? Vou fechar aqui, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Se fosse um dia, qualquer dia, um dia que a gente já não estiver mais aqui, né? Elas vão abrir o microfone para dar tchau também, tá? Mas, e ver esse vídeo, tenha fé em Cristo, amém? Dá tchau também, gente, para a gente fechar ali. Amém. Tchau. Amém? Tchau. Amém. Amém.